Olá, estamos no ar com mais um programa Diálogo em Comunidade, uma produção do Comunica 15, que vem aí conversar com as sedes do Brasil na construção do 15º Intereclesial. É uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco, então eu peço que vocês compartilhem, que coloquem aí seus comentários, sugestões, que diga de onde você está acompanhando aí o nosso programa. Vamos fazer esse programa chegar às comunidades, vamos levar aí a boa informação, a informação e a formação do Reino de Deus. Hoje o nosso tema, e seguindo o mês das vocações, nós já conversamos com o Dom Gabriel, que falou da vocação profética das SEBs. Nós conversamos também com o João Santiago, que falou do papel e da missão do teólogo leigo dentro das comunidades. E hoje o nosso tema será a vocação do laicado na construção das comunidades, Igreja, Povo de Deus. E para falar sobre esse tema tão importante, nós temos aqui uma convidada muito especial, que é a Sônia. A Sônia, que é coordenadora do Conselho Nacional de Leigos do Brasil. Bem-vinda, Sônia. Boa noite, Leoni. Boa noite a todas e todos. Uma alegria muito grande estar aqui nessa conversa no programa Diálogo em Comunidade. Isso mesmo, Sônia, a alegria também é nossa, nós conhecemos aí o seu trabalho, temos visto aí a sua correria, né, por esse Brasil afora, para fazer realmente valer essa palavra de Deus, para fazer chegar também esse ministério do cristão, leigo e leiga na sociedade e na igreja. Nós vamos fazer essa conversa já baseada em alguns pontos, né, dessa vocação do laicato. Todo batizado é chamado a exercer o discipulado. E as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, com o ano do laicato e outros documentos da Igreja, à luz da fé da Palavra de Deus, sempre buscam iluminar e dar sustento à ação do cristão leigo e leigo na Igreja. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa vocação e como que essa vocação aparece nos documentos da Igreja? Então, eu só queria retomar um pouquinho, porque eu queria apresentar enquanto pessoa, né? Talvez as pessoas que estão acompanhando, eu me esqueci de dizer isto, né? Eu sou Sônia, sou do norte de Minas, estou falando de Montes Claros, norte de Minas, sou assistente social, cristã leiga, que atuo nas comunidades, hoje venho das comunidades eclesiais de base, minha base toda vem das SEBs e atuo hoje enquanto assistente social junto aos movimentos populares aqui em Montes Claros, aos catadores, mulheres vítimas de violência. E entrando então nessa pergunta sua, a própria pergunta já reafirma isso, né? Que todo batizado é chamado a exercer o seu discipulado. O primeiro passo que eu colocaria é que nós precisamos entender que, pelo batismo, nós somos chamadas a uma missão. Então, o primeiro passo era entender que nós somos vocacionados. E, para isso, nós temos que ser sujeitos eclesiais, aquilo que o próprio documento 105 já apontava para nós. O ano do laicato, então, traz como palavra-chave, né, esse sujeito eclesial, ou seja, ser maduro na fé, que através do nosso testemunho, do amor à igreja, né, servir os irmãos. E para isso nós temos que ter o olhar fixo na escuta da palavra de Deus, que isso conta muito para nós cristãos leigos e leigas que queremos atuar na missão, na igreja, na sociedade, né? O olhar fixo na palavra de Deus, e entender que a nossa ação não é uma ação nossa, mas é uma ação do Espírito Santo de Deus. E nós não podemos perder de vista o olhar, a realidade no chão que nós estamos pisando, né? E, enfim, ter coragem, ter ousadia de testemunhar Jesus Cristo, entender essa nossa identidade de cristão. Por que eu estou aqui? Olhar os gritos que afligem, e que a gente aprendeu muito isso nas comunidades eclesiais de base. Então, quando nós falamos como cristãos leigos, desse discipulado, dessas diretrizes da ação evangelizadora, que também traz esse olhar do discipulado, nós não podemos perder isso. Primeiro o batismo, depois o nosso batismo nos leva para a missão e entender que nós somos chamados mas nós precisamos ter maturidade para vivenciarmos bem isso, né?
um olhar muito fixo em Jesus Cristo, mas também na palavra de Deus. Que bonito isso, né? O olhar fixo na palavra de Deus e uma ação na sociedade, uma ação no lugar do leigo, né? O cristão leigo e leiga é uma igreja viva, né? E como tal vive a sua cidadania no mundo, ou seja, assume a sua missão sem limites ou fronteiras, através da presença nas macro e microestruturas que compõem o conjunto da sociedade. Esses cristãos, eles sabem que a igreja existe unicamente para servir, como você mesmo disse, né, Sônia? É a igreja a serviço. E é a pessoa humana que deve ser salva. É a sociedade humana que deve ser renovada, conforme nos afirma aí o documento 105. Sônia, então como você percebe que o laicato, com a sua prática pastoral, tem contribuído na construção dessa igreja povo de Deus? Eu falo que, e sem sombra de dúvida, que em vários campos, 98% da prática pastoral é feita por nós, cristãos leigos, pelo laicato. Essa prática pastoral que merece uma reflexão bem mais ampla. E o documento 105, ele encerra falando do serviço do cristão leigo no mundo. Isso é muito importante a gente retomar, talvez, Leoni, aquela reflexão anterior a esse número, né, do 105, que aí ele vai dizer assim, que o que traz pontos importantíssimos para nós, o primeiro disto é a missão do povo de Deus, que é assumir o compromisso sociopolítico. E aí eu queria trazer aqui, porque fica parecendo que existe uma dicotomia. Aquele que está na igreja, o leigo não é para servir na igreja, não tem missão na igreja, e o leigo é para ficar só na sociedade, e o padre não tem que agir na sociedade. Não, a gente fala que é questão de serviços, né? Então, dentro da igreja, nós temos o nosso ministério, o ministério, a nossa missão de batizados dentro da igreja, nós temos o ministério na catequese, nas pastorais, nos movimentos. Agora, na sociedade, é a missão do cristão leigo, né? Mas também a missão de outros, mas a missão, o serviço específico do cristão leigo é na sociedade. Então, como povo de Deus, é assumir esse compromisso sociopolítico transformador, que nasce do amor apaixonado por Jesus Cristo. O documento 105 fala muito disso, esse amor apaixonado, né? E esse amor apaixonado nos leva à forma de enculturar o evangelho no amor aos pobres, né? Nas periferias urbanas, no campo que precisa e necessita dessa proximidade da igreja. Então, fala do socorro aos necessitados, mais urgentes, mas também na defesa dos direitos e na promoção humana. E eu penso que agora, esse tempo de pandemia, revelou muito isso para nós, nos levou muito a isso. Campanhas solidárias na periferia, quem estava? Os leigos. Né? Campanhas solidárias de arrecadar, enquanto todo mundo entrou para dentro das suas casas, quem tinha condição, os pobres saem. Aí quem começa assumindo todo esse papel de testemunhar, de ser presença, de levar o evangelho através de ações concretas, é o laicato, né? Então, precisamos olhar que, como igreja católica também, nós corremos um risco muito grande. Eu falo isso muito porque eu estou nas periferias, né? A Igreja Católica, e acho que isso tem muito a ver também com esse enfraquecimento que quiseram colocar nas nossas comunidades eclesiais de base, as periferias nossas hoje perderam muito essa presença da Igreja Católica. Hoje a gente encontra muitos outros grupos. Não que isso seja ruim, não é dizendo isso. Não é proselitismo que nós queremos. Eu quero dizer desta ausência da presença do evangelho, do cristão católico dentro da igreja. Nós começamos a entrar muito para dentro da igreja e deixar as pessoas, a vida, o ser humano, né? Então, agora, acho que nós precisamos ter um olhar de como a igreja afastou das periferias. E quando a igreja afasta das periferias, é afastar do evangelho, é afastar daquilo que Jesus Cristo vai dizer. Então, nós, como leigas e leigas, entramos para dentro dos templos e o segmento de Jesus Cristo tem que nos levar para olhar o mundo como serviço. O nosso serviço é o mundo, é na sociedade, né? Sem fazer essa dicotomia. Então, eu vou na igreja, eu tenho que partilhar dessa vida de comunidade, eu tenho que participar da vida
do Evangelho, da Eucaristia, isso tudo, né? O ministério que eu vivo na igreja e no mundo é que nós somos chamados a esse serviço. Então, é importante que o laicato tenha clareza do ambiente onde nós podemos contribuir. E temos que assumi-lo. E eu falo muito que hoje também a gente tem visto esse desmando nos espaços da política, dos conselhos de direito, nas universidades, nos conselhos de cidadão, associação de moradores, nos grêmios estudantil. Então, a gente tem visto que há um enfraquecimento da pertença da vida humana, de um testemunho cristão, porque também nós, cristãos leigos, afastamos desse espaço. Então, ali que nós deveríamos estar testemunhando, né? Então, aqui nós precisamos que o laicato entenda a sua vocação, essa vocação de discípulo, do serviço, da missionariedade, conforme também nos apresenta a doutrina social da igreja. Aonde o grito está mais alto, aonde o grito está mais forte, é que nós precisamos levar o bálsamo, acalentar através de ações emergenciais, mas também na garantia de políticas públicas, de leis que são essenciais para a cidadania. Então, eu gosto muito do encerramento de um trecho que diz assim: na descoberta do viver com Cristo é que nos torna cristão. E tornar cristão é nos tornar anunciadores, é nos tornar testemunha. Por isso, incentivamos muito essa vivência do cristão leigo na família, mas também nos ministérios eclesiais e no serviço à sociedade, que aí eu vou repetir, na política, na educação, nos meios de comunicação e tantos outros areópagos que o documento 105 fala, que é o nosso campo específico que nós precisamos atuar. Eu penso que nós precisamos entender muito isso. A partir da minha vocação como cristã leiga, eu sou chamada a resgatar essa cidadania. E aí a cidadania, ela precisa também ter esse espaço e essa contribuição desse testemunho nosso. Pelo batismo, eu sou levada a assumir algo. Então, hoje a gente vê uma sociedade ferida, gritando, com ódio, com intolerância, mas nós também vemos o laicato, temos muitos leigos atuando, mas nós também vemos um laicato indiferente, não querendo discutir política, que a igreja não pode discutir política, que a igreja não pode discutir problemas sociais, a questão social é emergente, entendeu, Leoni? Eu penso que nós precisamos entender, e esse mesmo vocacional tem que nos levar a entender isso. Muito bom, né? A gente vê assim que essa vocação do cristão, leigo e leiga, na sociedade e na igreja, né? Não tem essa dicotomia, como você disse, mas tem essa urgência da saída, de se fazer presente, como nos anima aí o lema e o tema do 15º Intereclesial, né? Igreja em saída na busca da vida plena para todos e todas, ainda mais nesse tempo onde a vida está tão ameaçada. E o lema do 15º Intereclesial nos fala de um novo céu e uma nova terra, né? Vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. E isso é muito da ação do leigo, né? Esse céu e essa nova terra, também com a preocupação ali com aqueles que sofrem. Como que você percebe a urgência dessa ação do leigo? Dentro da igreja também, né? Questionando algumas estruturas, mas também na sociedade hoje, qual que é essa urgência? Como que você percebe que a gente pode fazer essa ação enquanto cristão leigo e leiga aí, que atua nas comunidades eclesiais de base, que atua na pastoral da juventude, que atua em outras pastorais ou serviços? Então, eu falo que as comunidades eclesiais de base, penso que o 15º vai poder nos levar a entender muito esse papel nosso dessa missionariedade, da escuta, da vivência da palavra, né? A SEB sempre traz isso. Acho que o último Intereclesial já nos levou a uma reflexão sobre esse mundo urbano, o mundo urbanizado, né? E aí nós podemos, acho que nessa pergunta sua, uma das questões que eu penso que nós precisamos recordar muito é quando Jesus envia os discípulos dizendo: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova. Está ali em Marcos 16:15. Então, é um mandato para todos nós. Eu penso que nós temos que sempre agradecer essa disponibilidade do laicato, que contribui muito na nossa igreja. Como disse anteriormente, nós temos leigos que dão todo o seu tempo, serviço na missão.
E a ação é realizada sempre nesse sentido do amor, né? A gente pode pegar muito, você, essa coisa toda, né? Muitos cristãos leigos que estão aí envolvidos, engajados. Temos que agradecer muito. E a igreja, ela se dá, nesse sentido, muito pela essa missão e por esse amor que o cristão leigo. E eu acho que o grande desafio, são dois desafios que eu gostaria de destacar e talvez reafirmar aqui. Um é no interno da igreja. A gente tem que vencer muito o clericalismo. O clericalismo, ele não é só do padre, mas o leigo clericalista, ele acaba, é um desafio que nós precisamos vencer. Então, o leigo que é sujeito eclesial, que é maduro na fé, que entende da sua missão, que a sua missão te leva para uma espiritualidade encarnada, te leva para uma vivência em comunidade, do olhar à vida e olhar que você pode fazer a partir do seu campo, a partir da sua missão, mas também um outro desafio é começar a entender essa contribuição na construção do reino, né? Não é para ficar disputando poderes, não é para ficar, não, muito pelo contrário. Hoje, quando a gente fala da colegialidade, da sinodalidade, é entender muito isso na igreja. E o Papa Francisco tem chamado muito a nossa atenção para isso. O que é do padre, o que é do diácono, o que é da religiosa, e o que é nosso, é nosso. Então, muitas vezes, nós ficamos muito preocupados em estar no espaço do outro e não fazer aquilo que é do campo específico nosso, né? Então, essa construção do reino. Eu creio que o nosso ministério, nas pastorais, nos movimentos, na catequese, na liturgia, precisa muito também de uma formação. E para isso, nós precisamos ter um grande zelo por esta nossa ação. É muito linda essa proposta nossa de cuidar no interno da igreja, cuidar das coisas do sagrado, né? Aquilo é nosso, nós precisamos também cuidar. Mas agora nós precisamos também que o laicato se identifique com o serviço na sociedade. Apesar de termos isso, né, e a gente já percebe muito isso, nós precisamos entender que esse espaço, esse serviço, né, tem que ser. Hoje, nós vemos leigos e você vai até dizer assim, nossa, mas a Sônia repete muito isso. Mas eu acho que isso é o forte para nós, né? Nós não podemos ficar naquele princípio do evangelho que é só rezar. Esse exercício do ministério do laicato, dessa ação transformadora na sociedade, como você diz, precisa muito, muito que nós tenhamos clareza dos pilares da casa que suporta. Uma casa que não é suportada. E aí eu volto nas diretrizes da CNBB, né, da Igreja do Brasil desse ano, né, que fala que é no pilar do pão, da palavra, da caridade. Nós precisamos sustentar isso. Então, nós podemos esquecer, a partir disso, o rosto dos sofredores. Ficamos atentos às novas formas de pobreza, às fragilidades. A Semana Social tem nos chamado a perceber o sem-teto, sem terra, a questão dos refugiados, dos povos indígenas, a Assembleia Eclesial, que a gente tem pautado tanto aí também pelo Brasil, esse processo de escuta, tem nos chamado a ter um olhar social, mas também um olhar para o interno da igreja. Então, olhar para as mulheres que sofrem discriminação, olhar para os rostos que o documento de Aparecida e que o CELAM tem pedido tanto para nós, né? Essa presença da igreja nos ambientes, né? Então, nós, leigas e leigos, eu penso que a nossa missão transformadora, ela tem que passar por essa integralidade. E aí, o Sino do Pará-Amazônia nos ensinou muito isso. Tudo está interligado. Eu não posso pensar nesse processo de salvar a Amazônia se eu não consigo também entender que, mesmo estando aqui no norte de Minas, eu faço parte daquilo ali e ela faz parte de mim também. Eu não posso entender que o que está sendo aprovado lá no Congresso em Brasília diz respeito a mim e ao povo aqui na periferia. Então, eu penso que essa conversão integral, ela passa pela conversão comunitária, pela conversão social e passa pela conversão, essa conversão dessa integralidade. Da presença da igreja nos ambientes, da casa comum, e tem que ser uma ação transformadora. Ela tem que se dar aqui, com o laicato, com essa rica contribuição que nós podemos dar. E para isso, nós, já encerrando, eu queria dizer assim, que nós precisamos reencantar ainda mais o laicato para entender que uma transformação da sociedade só se dá a partir do momento que nós assumirmos esse testemunho
do verdadeiro Messias, que é Jesus Cristo, que é amor, que é vida em abundância, e que não gera mitos que geram morte, que geram ódio e intolerância, que somos, e nós somos o povo do ressuscitado. Pedro Casaldalho já dizia isso. E se somos o povo do ressuscitado, nós somos o povo da esperança, que leva o evangelho, que leva a boa nova. Então, eu acredito muito nisso, sabe, Leonir? Essa igreja em saída, essa ação transformadora na sociedade, ela se dá a partir desse princípio do evangelho mesmo que você disse. Entender que o amor é o princípio de tudo. E nós precisamos encantar, reencantar. E essa missão é nossa, do laicato, né? Enquanto igreja, enquanto batizados, enquanto homens, mulheres que estamos aí, sem fazer distinção de raça, cor, credo, pessoas. É isso. Nós precisamos entender que essa igreja em saída, que Francisco nos convoca, precisa de leigos que tenha esse ardor, um dinamismo, ousadia, criatividade, coragem e muita alegria. Nossa, você trouxe aí elementos muito presentes na caminhada, né, de todos nós aí que estamos à frente de alguma comunidade, de algum serviço, enquanto cristão, leigo e leiga, né, que é a coragem, a ousadia e, acima de tudo, o amor, né, é o princípio evangélico que, pelo amor, a gente pode transformar muita coisa, mas não é um amor passivo, é um amor que vai ao encontro daquele que sofre e daquela que sofre. Então, é nisso mesmo que nós acreditamos. Sônia, eu estou aqui encantada, eu acredito que vocês aí que estão acompanhando o programa Diálogo em Comunidade também partilham comigo esse encantamento por essa fala tão bonita, tão profética, tão forte, e que com certeza vai animar ainda mais a nossa vocação. E eu gostaria de pedir a você que deixasse, então, uma mensagem para as pessoas que nos acompanham e também para todas as comunidades aí, da importância dessa vocação do laicato, a vocação do cristão leigo e leiga na igreja e na sociedade. Leonie, eu queria começar com uma frase do Papa Francisco que eu gosto muito, né? Que nós não tenhamos medo de sujar na lama da estrada, medo de ficar fechado nas estruturas que foram criadas, mas que nós possamos voltar a ter a alegria do testemunho do ressuscitado, que nós somos o povo da esperança. E que nós, cristãos leigos e leigas, vocês que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, que possam se sentir cristãos sujeitos na fé, maduros, capazes de entender que nós podemos e que, a partir do nosso batismo, nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo nessa sociedade que grita, que clama e que precisa da nossa contribuição. E não é de forma passiva, nem se iludindo, não. Vamos ter problemas, vamos ter sofrimento, mas nós podemos contribuir. E não porque fulano pediu, cicrano pediu, não. Porque nós somos batizados, nós somos homens e mulheres que acreditamos no mundo novo, num novo céu, numa nova terra, em vida nova, em abundância. Isso que eu gostaria. Essa igreja em saída, e é essa igreja que o Papa Francisco nos convoca. Essa igreja que consegue ser presença no meio dos pobres, nas periferias, a partir da palavra de Deus. Muito obrigada, Sônia, obrigada a todos vocês, todas vocês que nos acompanham aqui no programa Diálogo em Comunidade, também a equipe Comunica 15, que tem aí se esforçado para que esse programa chegue até vocês. Nós ficamos por aqui, já convidamos para que no próximo domingo esteja aí conosco, e não esqueça, curta, compartilhe, comente, vamos fazer esse programa chegar a muitos lugares. Um grande abraço a todos vocês e até lá.